E aí, pessoal, tudo bem? Vamos responder uma questão do Enem que trata de função afim. Diz o seguinte a questão: um produtor de maracujá usa uma caixa d'água com volume V para alimentar o sistema de irrigação de seu pomar. O sistema capta a água através de um furo no fundo da caixa a uma vazão constante. Com a caixa d'água cheia, o sistema foi acionado às 7 horas da manhã de segunda-feira. Às 13 horas do mesmo dia, verificou-se que já havia sido usados 15% do volume de água existente na caixa. Um dispositivo eletrônico interrompe o funcionamento do sistema quando o volume restante na caixa é de 5% do volume total para reabastecimento. Supondo que o sistema funcione sem falhas, a que horas o dispositivo eletrônico interromperá o funcionamento? Vamos lá. Pessoal, por que essa questão é uma questão envolvendo função afim? Função afim, nós temos duas grandezas. Neste caso aqui também temos duas grandezas. Uma é o volume, né, de água na caixa d'água, vou chamar de V. A outra grandeza é o tempo, né? É o tempo que esse volume vai diminuir. Tá? Então é o tempo. Temos duas grandezas aqui, volume de água na caixa d'água e o tempo. Tá? E essas grandezas elas estão relacionadas. De que maneira? Bom, primeiro, à medida que uma cresce, neste caso aqui, a outra, né, decresce. À medida que o tempo avança, o volume, né, diminui. Mas a questão nos informa, essa diminuição ela é constante, certo? Então, é uma diminuição constante. Então, uma grandeza, que é o volume, está em função da outra grandeza, que é o tempo, tá? De modo que o volume, vou escrever aqui embaixo, vai ser uma constante vezes o tempo, certo? Essa constante aqui é negativa, porque à medida que o tempo avança, o volume diminui, né? Somado aqui a uma constante, chamada de B. Por quê? Porque nós temos um volume inicial, certo? Quando o tempo é zero, o volume inicial é 100, é 100%. A caixa está cheia. Tá? Vou até colocar essa informação aqui. Quando o tempo é zero, né, o volume é 100. Bom, lembrando que esse tempo zero aqui corresponde às 7 horas da manhã de segunda-feira, né, de uma segunda-feira. Tá? Então, a grandeza volume está em função da grandeza tempo. De que maneira? Uma constante multiplicando o tempo somado com uma outra constante. Que nesse caso aqui, como nós já vimos, esse B é 100. Tá? Mas vamos lá. Temos que encontrar agora o A, que no caso da função afim é o chamado coeficiente angular. A questão nos informa que às 13 horas do mesmo dia, verifica-se que 15% do volume tinha sido usado, ou seja, diminuiu de 100, né? Diminuiu 15, ou seja, ficou 85. 100 menos 15, 85. 85 às 13 horas do mesmo dia, 13 horas da segunda-feira. Bom, de 7 horas da manhã até as 13 horas decorrem 6 horas, né? Então, quando o tempo é 6, o volume é 85. O coeficiente angular, como é que a gente vai encontrar? Né? O coeficiente angular também é aí a chamada taxa de variação média da função afim. Então, temos uma forma de encontrar a taxa, seria o quê? A vai ser igual, bom, a taxa com o t variando de 0 a 6. Né? Então, vai ser a imagem quando t é igual a 6, que é 85, menos a imagem quando t é igual a 0, que é 100, dividido por 6 menos 0.
85 menos 100, menos 15. Então fica A igual a menos 15 dividido por 100. Podemos simplificar numerador e denominador por 3. E ficamos com A igual a menos 5 sobre 2. Ou menos 2,5. Esse é o valor de A. Beleza? Então, pessoal, sabemos quem é B, sabemos quem é A. Conhecemos agora o volume, né? Em função do tempo. Volume em função do tempo, V de T, vai ser igual a menos 2,5 vezes T mais 100. Poderia ter deixado também em forma de fração, não tinha problema nenhum, certo? Agora, o que a questão quer é que a gente indique o tempo, né? O valor de T, no caso aqui, para que o volume seja de 5%, ok? Então, no lugar de V, colocamos 5 e vamos encontrar o T, para que esse V seja igual a 5, né? Menos 2,5 T mais 100 igual a 5. Então, menos 2,5 T igual a 5 menos 100, que é menos 95. Podemos multiplicar primeiro e segundo membro por menos 1, né? Ficamos com T, 2,5T, aliás, igual a 95, ou seja, T é igual a 95 dividido por 2,5, que nesse caso será igual a 38. Beleza? Ou seja, depois que a gente liga o sistema, 38 horas se passarão para que o sistema pare, para que alcance o volume mínimo. Então, pessoal, olhando para as alternativas que nós temos de resposta para a questão, né, são elas: às 15 horas de segunda-feira, às 11 horas de terça-feira, às 14 horas de terça-feira, às 4 horas de quarta-feira e às 21 horas de terça-feira. Encontrar que leva 38 horas para que a caixa d'água, né, chegue a 5%, não é suficiente. Nós temos que entender o quanto isso vai corresponder em dias, né? Então, veja bem, quando o tempo, em dias e horas, então, quando o tempo T era 0, correspondia a 7 horas de uma segunda-feira. O tempo 38 vai corresponder a que horas de que dia? Tá? Lembrando que 38 são 24 mais 14. Né? E que 24 corresponde a um dia. Então, olha só. Decorridos 24 horas, nós vamos estar às 7 horas da manhã de uma terça-feira. Tá? Bom, mais 14 horas, ou seja, 38, nós vamos estar 7 mais 14, 21 horas de uma terça-feira. Certo? Então, pessoal, a alternativa correta, a resposta seria 21 horas de terça-feira. Beleza? Qualquer dúvida, coloque nos comentários e até o próximo vídeo.